Fala, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de português aí chegando à sua casa nessa manhã. Desejo e espero que vocês estejam muito bem, tá? Hoje nós vamos continuar o assunto iniciado na aula anterior, falando sobre crase, né? Na aula passada nós vimos o que era a crase, que nada mais era do que a contração de duas vogais idênticas, né? Vogais as, e aí nós vimos que dentro dessa junção, uma era preposição, outra era artigo ou pronome, certo? Ou dentro de expressões adverbiais femininas, tá? Na aula de hoje nós vamos ver como usar a crase facultativa, ou seja, quando ela não é obrigatória, mas você pode usar, certo? Tipo, se você usar, não vai ter prejuízo. Se você não usar, também não vai ter prejuízo. E vamos ver quando é que eu não posso usar. Aí sim, nesse sentido, quando não for obrigatório o uso da crase, aí realmente você não deve usar esse tipo de acento na junção dessas vogais, certo? Então a gente vai ver quando não acontece crase e quando a crase é facultativa nessa aula de hoje. Eu quero ver todo mundo ligado aí, prestando bem atenção, tá? É uma aula que não vai ser demorada, a gente vai ter umas regrinhas bem curtas aqui, então dá para você prestar bem atenção e armazenar esse conhecimento aí na sua cabecinha, tá? Crase, parte 2, professor G. Anderson Santana. Então, quando é que a crase é facultativa? Como eu disse, facultativa vem de facultar, ou seja, é você fazer ou não. Nesse sentido da crase, é você usá-la ou não, certo? Então, por exemplo, na aula passada nós vimos que é obrigatório o uso da crase quando eu tiver verbos que exijam a preposição a e a próxima palavra iniciar-se com um artigo feminino, com o pronome aquele, aquela ou aquilo, com expressões adverbiais. Então, por exemplo, nesses três momentos aí que nós vimos na aula anterior, é obrigatório o uso da crase. Facultativo é quando você pode usar ou pode deixar de usá-la, tá? Então vamos ver aqui três regras também de como eu posso usar e como eu posso deixar de usar a crase. Então, diante de pronomes possessivos, com o substantivo feminino explicitado, ou seja, vamos lá, rever. Quando você tiver aí na sua oração um pronome possessivo, o que é um pronome possessivo? É aquele que indica posse, né? Por exemplo, meu, seu, teu, tua, nosso, nossa, vosso, vossa. Então, exemplo de pronome possessivo. Então, nesse sentido, aqui, a gente vai ver que quando aparecer um pronome possessivo junto com o substantivo feminino, eu não posso, na verdade, eu posso usar a crase, perdão, tá? Eu posso usar e também posso deixar de usar, que não vai ter prejuízo nenhum. Eu não vou estar errado. Por exemplo, quando eu falo, fui assistir a a série, série é uma palavra feminina. E o verbo assistir, no sentido de ver, ele pede a preposição a. Então, vogal ali feminina, artigo feminino, mais a vogal a, que é a preposição, a gente vai ter a junção e vai ocorrer a crase, é obrigatório. Aqui não. Quando eu tiver um pronome possessivo junto de uma expressão feminina, fica ao meu critério. Eu escolho se quero usar ou se quero deixar de usar. Olha o exemplo. Dirigiu-se à nossa turma. Então, aí nesse exemplo, nossa é o quê? É um pronome possessivo. E turma é um substantivo feminino que está explicitado.
Ou seja, você consegue identificar que é uma palavra feminina. Então, aí, ó, se nossa é pronome possessivo e turma, substantivo feminino, você escolhe se você quer usar ou não a crase. Então, isso vale para todos os pronomes possessivos, tá? Então, você olha a listinha dos pronomes possessivos e aí vê se aparecer um pronome possessivo e junto dele uma palavra feminina e antes o verbo pediu crase, fica ao seu critério usar ou não usar. Aqui a gente tem uma segunda regrinha. Antes de nomes próprios femininos. Então, essa daqui, por exemplo, às vezes a gente vê que entreguei algo a alguém, né? Então, entreguei o presente a Maria. Então, veja, a Maria aí deveria ter crase facultativo. Por quê? Quando se trata de nomes próprios femininos, fica ao nosso critério também usar a crase ou não usar, tá? Então, veja o exemplo. Dirigi-me a Lúcia para lhe pedir um favor. Esse a pode ser craseado, como também pode vir sem a crase. O mesmo ocorre no segundo exemplo. Encaminhe a Roberta este documento. O verbo encaminhar é transitivo direto e indireto, né? Quem encaminha, encaminha algo a alguém. Então, veja, encaminhei a Roberta este documento. O algo é este documento e o a ser encaminhado aí para a pessoa foi a Roberta, né? Então, aí a gente tem a preposição a e tem o artigo feminino. Mas como é nome próprio, nome de pessoa, então aí fica ao nosso critério usar crase ou não. A última regra é quando eu tenho a palavra até. Toda vez que aparecer a palavra até, também fica ao seu critério. Eu poderia chegar, meninos, até a próxima aula. Eu falo isso sempre no final dos vídeos. Beijo, cheiro no coração e até a próxima aula. Então, esse até pode vir com a crase aí após ele ou pode deixar de vir. Veja, porque aqui está dizendo que é facultativo o uso da crase quando nós tivermos a palavra até. Exemplo, ele caminhou até a praia. Aí veio, ó, se fosse o verbo ir, ele irá à praia. Então, aí, nesse sentido, precisaria da crase. Mas aqui não. No até, nós temos que a palavra até, ela diz que aí o uso da crase pode ser facultativo, usar ou não usar. Agora, quando é que não ocorre? Onde é que eu não posso usar de jeito nenhum? Vamos observar agora. Não ocorre crase quando? Antes de substantivo masculino. Então, toda vez que eu tiver substantivos masculinos, não vai existir a presença de crase, tá? Então, observe. Agora estou a pé. Veja, estou a. O a aqui, né? Tá seguindo o seu percurso corretinho. Por quê? Pé é uma palavra masculina. E antes de palavra masculina nenhuma, a gente pode usar crase. Fez o passeio a cavalo. Passeio a égua, se fosse a égua, teria. Mas como é a cavalo, cavalo é uma palavra masculina, não pode ser utilizado, tá? Antes de verbos. Então, antes de qualquer verbo, nós também não utilizamos a crase, porque verbo não pede artigo antes dele, certo? Então, não é necessário colocar a crase aí. Ó, ele começou a falar. Falar é verbo, não pedir artigo aqui. Então, começou a, tá certo, começou a fazer alguma coisa. Mas esse a, ó, não virá craseado, porque falar é verbo, e antes de verbo não ocorre crase.
antes da maioria dos pronomes. Então, veja aqui o pronome todos e o pronome alguém. Eu peguei como exemplo. Então, obedeço a. Quem obedece, obedece a alguém. A quem? A todos. Mas todos, ó, além de ser palavra masculina, muitos pronomes não vão exigir a crase, que é o exemplo de todos, é o exemplo de alguém, é o exemplo de ninguém, tá? Então, você se refere a alguém, não precisou de crase aqui, tá certo? Outro exemplo, em expressões com palavras repetitivas ou repetidas, mesmo que femininas. Então, aqui, por exemplo, a gente, às vezes, na linguagem, costumamos repetir palavras juntinhas, uma da outra. E aí, nesse sentido, quando aparecerem essas palavras, você não precisará fazer o quê? Colocar a crase, mesmo que essas palavras repetidas sejam femininas. Veja, face é uma palavra feminina. Cara é uma palavra feminina. Por exemplo, eu chego assim para vocês, olha, quero ter uma conversa cara a cara com vocês. Então, cara a cara é uma expressão, né, feminina que se repetiu, mas você não vai precisar usar crase, porque não ocorre crase aí. A regra é bem clara, ó, em expressões com palavras repetidas, mesmo que sejam femininas, não ocorre crase. Gota a gota, minha paciência foi enchendo. Gota e gota, mesmas palavras, né, se repetiram, e entre elas a gente tem um azinho aqui ligando-as, não há o uso da crase. Por fim, a gente tem o último exemplo, não ocorre crase também antes de numeral, a não ser que indique horas, como foi o caso da aula passada. Nós vimos que quando eu falasse à tarde, às 3, às 6, à noite, nesse sentido, né, havia crase. Mas aqui não, ó, antes de numeral. Numeral está indicando aí quantidade. Então, antes de números, de numerais, não há uso da crase. Veja, o colégio fica a 2 quilômetros daqui. Então, 2 a 2 quilômetros, aqui eu estou falando de números. Então, esse A aqui, ó, vai ser o indicativo do numeral, tá certo? Então, quando eu tenho esse A utilizado antes do numeral, você não vai precisar colocar nele o acento indicativo de crase, tá bom? Outra regra, antes de nomes de lugares, é igual da cidade, mas eu vou igual de nome próprio, mas eu vou dizer aqui mais ou menos como é. Veja, antes de nomes de lugares, como cidades, estados, países, tal, você, ó, não é necessário usar o artigo. Por exemplo, a gente não fala o Brasil é um país lindo. A gente pode falar Brasil é um país lindo. Gosto muito de morar no Brasil. Então, veja, Estados Unidos da América lideram aí o ranking de Covid. Tá, falei assim. Posso falar também os Estados Unidos. Não é obrigatório, não é necessário você falar a Petrolina. A Petrolina é bonita. Não, eu falo Petrolina é bonita. Então, não é necessário ter o artigo antes do nome Petrolina. E aí, veja, se não é necessário ter artigo antes, então, ó, se eu tiver a preposição a e depois vi o nome de uma cidade, de um estado, não vai ser preciso você colocar a crase, tá? Olha o exemplo. Vou a Fortaleza. Quem vai, vai a. Aí esse a é a nossa preposição. Porém, Fortaleza não está pedindo artigo feminino, porque tanto faz eu colocar a Fortaleza é uma cidade linda ou Fortaleza é uma cidade linda. Então, não admite o uso do artigo Fortaleza. Ele não pede, não precisa disso, tá? Então, se não pede artigo, aí sim eu não vou usar
crase. Mas há uma observaçãozinha a se fazer. Caso o nome da cidade esteja especificado, haverá crase. Então, veja, ó, vou a Fortaleza. Falou de Fortaleza, mas não deu uma especificação sobre ela. Agora, se eu dissesse vou a Fortaleza das lindas praias, aí sim, você usaria a crase, tá? Seria obrigatório esse uso da crase aí. Então, não especificou, não há crase. Especificou, há a presença da crase, tá certo? Então, fica aí essas dicasinhas de hoje. Eu disse que a aula seria bem rápida. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau e um cheiro no coração de cada um.